O time da gravação. Aí. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao mini curso Bebês da Pandemia, novos primeiros contatos com a creche, que vai ser ministrado pela professora Viviane Gonçalves. Eu sou a Lara, sou apresentadora do mini curso de hoje. Queria agradecer imensamente a todos vocês por estarem participando do Congresso Internacional Movimentos Docentes, que está na sua terceira edição. É um prazer, nossa, muito grande receber todos vocês. É a primeira vez que eu apresento oficialmente o mini curso. Aqui no Movimento Docente a gente está sempre passando de uma função para outra, né? Então, constantemente a gente se vê tendo de apresentar mini cursos, tendo de apresentar palestras, acabar substituindo alguém que teve algum imprevisto. Então, essa dinâmica de apresentação a gente já estava acostumado, mas é uma honra também estar aqui e apresentar uma amiga, que é a Vivi. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou graduanda de licenciatura em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e sou membro do Movimentos Docentes desde o ano de 2019. E estou aqui como aluna, como futura professora. Não tenho nenhuma experiência prática na área da educação infantil, na área que a Vivi vai falar hoje, então também estou muito empolgada com a palestra dela de hoje. E queria reforçar para vocês alguns avisos, né? Então, se você não está inscrito ainda no Congresso Movimentos Docentes, se inscrevam, tá? Para garantir o certificado de vocês. Nós ainda temos muitas palestras e mesas que vão acontecer ao longo do dia. Convido vocês a participarem da live de encerramento, que vai acontecer hoje às 4h30 da tarde. 4h30, 5 horas por aí vai estar acontecendo a live. E aí a gente vai divulgar os destaques do CMD, vai falar um pouco também sobre a próxima edição. Então, se você submeteu trabalhos e submeteu os resumos, fique atento que a gente é igual ao carnaval. A gente termina um congresso e já está falando do outro, né? Então, a gente já vai lançar o CMD 2023 e no próximo ano a gente vai vir com uma experiência nova. A gente vai fazer um teste em um outro evento que vai acontecer em fevereiro. Então, convido vocês também a ficarem de olho nas redes do Movimentos Docentes para se atualizarem e participarem de todos os eventos que a gente realiza ao longo do ano. E no ano que vem a gente vai trazer aí a oportunidade de vocês, que são participantes, virem ao vivo e comentarem sobre o trabalho de vocês, falarem sobre as práticas que vocês desenvolvem. Então, no ano que vem, que as pessoas que submeteram resumos e trabalhos vão poder estar aqui, onde eu e a Vivi estamos agora, e falar sobre suas práticas, vivências na educação, e também parabenizar todos pelo Dia dos Professores, tá? Mais um aviso sobre a questão dos minicursos. Então, se você não conseguiu se inscrever lá no formulário no formulário de inscrição do minicurso, não tem problema, tá? Só enviar um e-mail depois para o Movimentos Docentes. A Gabi vai colocar o e-mail do Movi Docentes aqui. E aí vocês entram em contato, informam que não conseguiram se inscrever. Tá tudo bem, a gente emite certificado, tá? Então, para quem também é das secretarias de educação, trabalham em escolas, é muito bom, tem certificado dando a rodo aí para vocês, como se fala, serem bastante contemplados. Então, como eu disse no início, é um prazer estar aqui hoje e apresentar uma colega. Eu e a Vivi, a gente já se conhece há cerca de 2 anos. Ela entrou no Movimentos Docentes em 2020 e entrou já como com experiência na área, né? Então, eu tive muitos momentos de troca com ela sobre a área da educação. Então, a gente sempre conversou muito sobre isso nas reuniões do Movimentos Docentes, e ela sempre foi uma inspiração, né? Quanto professora, e eu sei que para ela é muito gratificante estar aqui, estar falando da área dela, poder compartilhar isso com vocês. Então, apresento a Vivi. Ela é formada em pedagogia pela Faculdade Anchieta e ela possui pós-graduação em letramento, alfabetização e arte educação. A Vivi, ela é especializada em educação social e, como eu disse, ela é membro do Movimentos Docentes desde 2020. Então, aqui no Congresso, esse ano, a gente também vai lançar a rede Movimentos Docentes. Então, se você é professor, professora, participe da rede para que venha compartilhar as suas práticas conosco. A Vivi, ela atualmente trabalha na creche da Prefeitura de Santo André, que é aqui em São Paulo, e ela também leciona no 5º ano do Fundamental 1, na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, Vivi, passo a palavra para você, seja bem-vinda. Obrigada, Lara.
Boa tarde a todo mundo que está aqui no sábado, na hora do almoço. Isso é muito bacana, a gente sabe da correria de todo mundo, né? A Lara eu falo que ela é uma menina, porque ela realmente é uma menina cheia de sonhos e muita energia, e ela é maravilhosa. Ela é aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar a estender a mão, dentro e fora do movimento dos docentes. Muito especial ter você como apresentadora, muito bacana. O formato que a gente pensou do mini curso seria mais um bate-papo, uma troca de ideias, né? Eu já vi aqui pelas pessoas que estão logadas, tem amigas e amigas com quem eu já aprendi muito nesse meu trajeto na educação, e começar a falar um pouquinho de quando eu cheguei ali na educação infantil. Na Prefeitura de Santo André, a gente começa trabalhando ali no período do probatório, até a gente ter a nossa sede, a nossa sala, a lotação, cada lugar tem uma nomenclatura, mas a gente tem o nosso lugar. Saí de um 5º ano e ganhei uma creche. Que desespero. O que eu faço na creche? Não sei, eu estava ali, né, nos conteúdos e tal, e me apaixonei. E foi encantador, veio uma pandemia. Cortou o trabalho. A gente foi para o remoto. A gente fez coisas maravilhosas, a gente aprendeu muito. Acho que a Lara até vai lembrar de um vídeo de uma criança que eu compartilhei, que ela deu aula de turbante. A gente falando de africanidade no momento digital, e uma criança de 2 aninhos dando aula de turbante para a gente, ela ensinou as professoras. E também foi rico e foi de muito aprendizado, mexer em ferramentas que a gente nunca tinha pensado, e isso com bebês. A gente volta, 2021, voltamos ainda nesse cenário de afastamento físico, né? Porque daí já não era mais o afastamento social, porque a gente interagia, né, com as pessoas, mas a gente não estava ali fisicamente. E começa a voltar o presencial, e a gente estudou um monte de protocolo, e aí eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que foram para o lixo. Nesse caso não, porque são da minha coleção, tá? Isso aqui não podia mais fazer parte do cenário da creche. Como que a gente esteriliza esse material? As crianças estavam chegando ali, algumas de máscaras, outras sem máscaras, a chupeta que não podia sair da boca do coleguinha, e a gente tinha um monte de pelúcia, de brinquedos que não davam para esterilizar. Entra um pouquinho em cena as miniaturas de plástico. Não é tão atrativo, mas era o que a gente conseguia higienizar de uma maneira mais fácil. Reduzir o material. E a gente começa a pensar nas possibilidades do que trabalhar. Resolve essa barreira, a gente consegue ali dar uma organizada nisso, no que vai trabalhar, e a gente recebe esses bebês. Os que vieram nesse início, eles já tinham contato, alguns tinham os irmãos, e eram mais tranquilo ali, receber e trabalhar. Mudamos o ano, 2022, tem uma participante especial aqui, ela adora aparecer, tá, gente? Desculpa. 2022 a gente volta no cenário dos bebês que nasceram durante a pandemia. E aí o desafio foi muito maior do que o que a gente já tinha vivido. A gente tinha um bebê que tinha nascido no meio de tudo isso. A interação que eles tinham era com os responsáveis, com os adultos dessa casa. Muitos eram filhos, né, filhos e filhas de famílias novas. Então era um casal muito novo, o primeiro filho, e essa criança vai para a creche. Depois de lidar e vivenciar toda aquela dificuldade ali da família de levar essa criança, a gente percebe que a criança não sabe brincar. Ela não sabe interagir. Porque a gente teve um outro membro da família nesse momento ali de pandemia, que era o celular. Então a criança começou ali a conviver com papai, mamãe, celular. Papai, mamãe, irmão, celular, TV. E a tecnologia tomava conta. A gente chegou em um momento onde a gente tinha os bebês na creche, e as famílias chegavam para buscar, antes de pegar no colo, elas entregavam o celular e a chupeta para a criança. Antes de olhar a criança, de acolher a criança. E aí tinha o choro. E aí a família perguntava, nossa, mas por que chora tanto quando eu chego? E a gente foi explicar que esse choro da criança é aquele momento de falar, que bom que você veio me tirar daqui, eu vivi tantas coisas nesse dia. Ela não sabe falar, ela não está oralizada ainda. Então a gente teve que trabalhar também com as famílias. Eu estou vendo entrar aqui várias amigas da creche, é muito bacana que elas podem entrar depois para me falar, a Ju, a Rô, a Grace, para falar as vivências delas também. Porque a gente começou a ter que trabalhar essa família que chegava para buscar a criança e tinha que esperar na porta, não podia abrir a porta, porque eles abrem a porta, pegam a sua criança e 2, 3 saem correndo. Então, toda essa parte desse convívio social da criança não foi trabalhado antes. Então, a gente trabalhava a criança, trabalhava a família e a equipe tentando se desdobrar.
Para fazer essa criança brincar, começamos a dar os materiais ali, como todo mundo, cenário de creche, diversificada, simbólica, a gente pensa ali, as crianças brincavam sozinhas. Até na época da pandemia, rolou algumas coisas de como seria a creche, tinha uns memes que colocavam as crianças em cercadinhos, e elas vieram com esse cercadinho imaginário. As crianças brincavam viradas para a parede, ou brincavam sozinhas, não interagiam com os colegas, e a gente começou a estudar um outro acontecimento, um fenômeno aí, que é o autismo de tela. A criança não é autista, mas a criança começa a desenvolver comportamentos como se fossem por só interagir com as telas. E ela não sabe interagir com o outro. E aí você fica, né, tipo, tentando identificar alguma característica, pede ajuda para as colegas, ajuda para alguém observar essa criança. Será que realmente é uma criança autista ou é uma criança que está com esse comportamento porque não interage? A creche, ela oferece alimentação e as crianças não sabiam o que estavam comendo. Quando a gente questionava as mães e levava essa angústia, a mãe falava, é só colocar o celular na galinha pintadinha que a criança vai abrir a boca. A gente, não, mãe, ela precisa saber o que está comendo. Se você travar aqui com força, ela abre a boca, é só enfiar a colher. Aí a gente, oi? Não é assim que funciona. Então a gente começou a dar o alimento para que a criança tivesse esse contato, ela entendesse o que está comendo. Então, eu tive criança que já saiu da creche com desidratação, porque passou o dia inteiro sem nenhum contato com nem alimento ou água, e hoje come tudo, inclusive dos amigos, se eles bobearem. Né? A criança entendeu o que é o processo, o pegar na colher, que não sabia. E aí você vai conversar com as famílias, mas ainda é tão pequenininha, eu não comecei a ensinar, a criança já está quase fazendo 2 anos. O uso excessivo da chupeta. Pode falar, Lara. Não, eu abri a fala, inclusive já, acho que até uma forma da gente organizar, pensando na dinâmica, se o pessoal pode clicar aqui em levantar a mão, né, porque aí fica mais, acho que até mais organizado para a gente poder se comunicar. Eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, aproveitar aqui que a gente ainda está dentro desse início, né, do que é a interpretação da creche, e esses dias eu escutei de alguém, não vou colocar quem é a pessoa aqui, não vou explanar, mas é até uma pessoa da minha família que falou isso, que disse que a creche ela era nada mais do que um depósito. E eu, como eu disse no início da gravação, eu não tenho nenhuma experiência prática em creche, não trabalho com a educação infantil, e fiquei conformada com aquilo e quis debater, né? E eu falei assim, não, a gente não vai discutir pedagogia, a gente não vai discutir essa questão da criança, né? Porque eu acho que é isso que você falou, é trazer essa imagem de achar que as crianças estão presas dentro de um cercado e que não existe potência, né? A criança não tem potência para aprender, que o bebê, só pelo fato dele ser pequeno, ele não tem capacidade de aprendizagem, né? E nesse ponto eu concordo muito com uma fala que tem do Piaget do desenvolvimento cognitivo, que ele fala sobre essa questão de que a criança ela aprende errando. Então, eu acho que a creche ela é um momento em que a criança aprende coisas novas e ela aprende sempre naquela assimilação do que ela vê em casa, é corrigido na creche e ela aprende, né? Então, tem até você mostrou a girafa, eu achei engraçado que ele até faz uma analogia com a girafa, que ele fala que a criança é induzida a entender o que é um cachorro. Então, ela associa o cachorro como 4 patas, uma orelhinha, que não sei o que e tal. E aí, quando ela vê a girafa, ela fala, é um cachorro. Aí você corrige, fala, não é um cachorro, é a girafa. E aí a criança, o cérebro dela tem aquele momento de desestabilização, e aí ele volta, aprende, e aí ele associa que não, a girafa e é o cachorro. E aí eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque da qualificação, né? A gente aprende a reconhecer também a creche como um espaço de aprendizagem e essencial para as outras fases que vêm, né? Então, achei bem bacana isso que você falou. E aí, quando você fala do bichinho que ele muda esse olhar, e eu estava falando do uso excessivo da chupeta, as crianças estão demorando mais para começar a oralizar porque eles estão com chupeta. E aí você conversa com a família, olha, está na hora de começar, né? Tenta tirar, deixar menos. Ai, não consigo, porque deve parecer que ele está crescendo. Mas sim, ele está crescendo, né? Sim. A creche deixou de ser aquele direito da família só para a mãe que trabalha e é um direito da criança. Sim. Tem todo um lado pedagógico que às vezes eles não veem. E a gente foi criada
numa versão que teria ali a professora que passa o pedagógico e a pro da creche. Uhum. Todas duas formadas em pedagogia, mas como se fosse grupos separados. Grupo separado. E não, a gente tem a criança tem todas essas curiosidades, e quando você começa a observar a criança, você vai vendo a necessidade, você consegue dando ferramenta. Você falou da girafa, e é muito divertido quando a gente começa a brincar do som dos bichos, né? Nós montamos lá na creche o cenário de floresta. E aí você pergunta, a gente sempre começa o som do gato, o som do cachorro, que são os animais mais próximos. Você pergunta o som do jacaré, eles fazem sons muito engraçados. E aí eles começam, os amiguinhos darem risada junto, e eles começam a criar outros. Então, assim, o som do jacaré, o som da girafa, o som da tartaruga, são sons que a gente não ouve, né? A girafa, por exemplo, ela não emite nenhum som, né? Então, assim, as crianças criam um som para a girafa. E é aquele momento ali da curiosidade que você fala assim, por que não trabalhar outros animais, né? Por que ficar preso só ali no seu Lobato, tinha um sítio com aqueles animais convencionais? Então, na minha turminha, o seu Lobato tem um sítio com animais bem diferentes. Inclusive, dinossauro, o seu Lobato tem criado no sítio. É legal. Eu só queria trazer um comentário aqui que eu achei interessante, da Lilian, que ela falou assim, você estava falando sobre a questão do autismo, né? Da professora reconhecer o aluno, não sei o quê. E ela falou que é bem isso, que ela tem várias crianças que parecem autistas e que, inclusive, ela se perguntou, né? Que parecia que estava tendo um boom de autismo. E acho que isso é uma coisa que até você vai continuar abordando dentro do mini curso, que acho que é uma discussão que a gente até traz, não só apenas dentro da educação infantil, mas em outros âmbitos de discussão de formação de professores, da própria universidade, sobre essa diferença que o aluno está tendo do aluno que foi como se fala assim, educado, o aluno que foi, que se desenvolveu, né, do ponto de vista pedagógico, dentro do sistema EAD, então, no ensino remoto, para o aluno que já estava na escola, antes da pandemia, né? Então, acho que isso é uma discussão bem interessante. E, inclusive, Lilian, se você quiser completar a sua fala, quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Pode falar, por favor. Vou abrir a imagem também, vocês não reparam não que eu tô meio bagunçada aqui. Na verdade, boa tarde a todos, né? Na verdade, é o seguinte, eu sou diretora de uma escola, né? E a gente tem lá 700 crianças, entre educação infantil, creche e também fundamental, anos iniciais. E tá tão diferente de antes da pandemia que às vezes eu não sei como agir diante da situação, porque eu, inclusive, falei isso daí, porque, gente, esses dias eu tava assim, gente, mas nossas crianças parecem que tá tudo autista. Sabe, eu falei assim, parece que todos agora vieram autista. Demais. Quando ela falou isso daí, eu falei, gente, sabe que eu não tinha pensado isso? Que deve ser traços do autismo, porém não são, porque eu ando desesperada com essa questão. Porque as crianças chegam, elas ficam arrastando no chão, elas escondem debaixo das carteiras, da cadeira, elas agem como se fosse um tanto de bicho, sabe? Assim, os bichinhos querendo se esconder, não têm oralidade, realmente não sabem conversar e agressivos, estão extremamente agressivos, não conseguem compartilhar nada, dividir nada, e batem demais, eles batem muito, e esses dias eu falei, não existe suspensão para criança de 2 anos, como é que eu faço? Aí eu peguei, o menino arma um soco assim, e dá no olho do outro, que você pensa assim, meu Deus, ele deve estar vendo isso em casa, porque não é possível, aí chamei a mãe para conversar, a mãe falou, não, em casa não acontece isso e tal, lógico, a gente não sabe até onde é verdade, mas estão muito agressivos. E você não percebe uma criança, está muito generalizado. E eu venho falando isso, que eu falo, gente, eu estou cheia de autista. Eu ando desesperada com essa condição de pós-pandemia para os menores, porque os maiores vieram com déficit de aprendizado. Então a gente pôs quase que eles no integral. Então eles ficam de manhã e vão à tarde para estudar, estudam à tarde, vão de manhã para estudar. Tá, isso daí a gente vai conseguir com o tempo sanar. E essas crianças que estão chegando agora, a gente faz o que com elas? Sabe assim, que tá desesperador assim um ambiente, a situação não entendem, você conversa com eles, eles não entendem. Aí você chama a família fica muito brava com a gente quando a gente quer pedir ajuda, né? Porque não é só na escola, tá acontecendo em casa também. Tem algumas mães que a gente consegue orientar, falar, tira do celular, diminui, brinca com essa criança, conversa com ela, ensina o não. Eles não sabem o que é não. Eles não sabem. Essa palavrinha não existe mais no vocabulário deles.
Para eles é tudo na hora deles, no tempo deles. Só para somar, né, e deixar aí o espaço para vocês falarem. A Cristiane completa o que você está falando, né? Dos pais imaturos deixar no celular. O celular virou a chupeta eletrônica. Ontem eu estava com a minha mãe no médico e uma mãe falava assim: você não pode mexer aí, você não pode pegar. E quando a mãe começa a falar e não responde, o lado pro de pequenininho já vira a cabeça para ver o que está acontecendo. A criança deveria ter uns 5 meses. Ela estava com o celular na mão, a criança mexendo, e ela falou, não pode mexer aí. A criança super estava entendendo que ela não podia abrir aquela aba, né? Ela estava realmente entendendo que ela não podia abrir aquela aba do celular. A criança até 2 anos, ela não devia nem saber mexer no celular. Com Se certeza. bobear, eles sabem configurar o celular e a gente não, né? Acho que é até engraçado que minha mãe fala que eu tenho uma sobrinha, né? E aí minha mãe fala assim, nossa, mas não sei o que a Bela tem capacidade para entrar no YouTube, que não sei o quê. A Bela não tem essa capacidade. A Bela tem 2 anos, ela não deveria ter essa capacidade, mas acho que é isso que você falou, é a chupeta eletrônica. Então, acho que às vezes a gente reclama que, nossa, essa geração está muito elétrica, essa geração está muito acelerada, é tudo do jeito deles. A minha sobrinha, ela é uma princesa, mas ela tem um espírito de caos dentro dela. Ela só grita, ela só berra, é tudo do jeito dela. E aí o meu irmão passa a mão na cabeça, e aí eu, como tia, porque tia vê tudo do ponto errado, né? Do que os pais deveriam fazer. E ainda mais com essa formação de professora que eu tô tendo, eu fico chocada, eu fico, gente, sabe, tem que induzir a criança, sei o quê. E aí você vê ela com todo aquela influência, aquele excesso de mídia, aquele excesso de luz, aquele excesso de música. Então a menina não dorme, ela tá no berço, ela acorda dançando patrulha canina. Então assim, é um negócio muito doido, sabe? É exatamente isso, é tudo... E ó, uma coisa, Lara, você tem 20 anos, nem isso, né, Lara? 23. Ai, que velha. Ela tem a metade da minha idade. Chegava o Dia das Crianças, assim, 20 anos ainda é pouco, né? O pessoal mais... O que é novo há mais tempo do que a Lara, mas assim, chegava o Dia das Crianças, você esperava para ganhar um presente. E eu chegando perto do Natal, tô falando das datas comerciais, né? Que é mais fácil. Esperava para ganhar um presente. A criança está com o celular aqui, eu não quero mais ver esse desenho. Eu passo o dedinho e eu mudei. Eu não preciso esperar mais nada. O pessoal que é mais novo, né? Tipo eu com 45, às vezes a gente tinha que esperar o comercial, porque nem sempre a televisão tinha controle remoto, e dava preguiça de levantar e ir lá e mudar. Então a gente tinha que esperar o comercial para vir o outro programa. As crianças não veem nada, tudo é imediatista. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido e tudo está na mão. Então eu quero ver o desenho que eu gosto, se eu chorar, um celular vai aparecer. Ou da mãe, do pai, da avó, de alguém vai aparecer. Porque é mais fácil eu dar o celular, a criança ver o que ela quer, do que eu ir brincar. E aí essa criança vai acumulando toda essa energia que ela tem ali dentro, que ela fica desesperada para pôr para fora, mas a criança não pode também ficar pulando pela casa, porque a casa está limpa e eu trabalho a semana inteira e aí eu não vou conseguir arrumar depois. Então não mudou só essa criança, mudou a geração de adultos que convivem com essa criança. Deixaram de brincar, deixaram de olhar. E às vezes a família vai falar com a criança, fala no bebenês, não estimulam a oralidade. Então não é para a criança, pega aquela blusa que está na cadeira, por favor. Te pega ali, tipo a mim. A criança, né, vai executar. Ela entendeu o que você está pedindo, mas você não mostrou o som da palavra. Acho que até essa questão da fala, a forma como a gente se comunica com o bebê, parece que não é só do ponto de vista da afetividade, né? Que é da gente falar com a criança com carinho, com afeto. É uma posição até de inferioridade, como se a gente estivesse colocando a criança em um grau de que eu preciso falar baixo para ver se ela entende. Baixo não no tom de voz, né? Mas no diminutivo. Então, essa coisa, ai, que coisinha bonitinha, ai, que pequenininho, ai, você quer uma bananinha, você quer um biscoitinho. E isso é uma coisa que a gente tenta mudar quando a gente está educando a criança. E aí, às vezes, se você pega uma outra realidade onde os pais acham natural falar com a criança nesse tom de diminutivo, você falar com a criança da forma correta, não estou criticando, tá, gente? Eu só estou pegando um gancho do que a Vivi falou, vem aquela questão da crítica, né? Como se a gente estivesse querendo dar uma maturidade para a criança que, do ponto de vista da idade, ela não possui. Mas eu acho que do ponto de vista do conhecimento, pensando no processo do desenvolvimento cognitivo, na questão da independência da criança, da autonomia dela, de aprender ou não, igual a Lilian falou, acho que é importante, né? Então, eu até queria convidar a Jamile, a Lara, a Gilda e a Cristiane
para poder comentar sobre a opinião delas, que eu vi que a Jamília até chegou a ligar a câmera, porque eu achei interessante que elas falaram no... Tá tendo uma discussão ali no chat privado, eu acho que seria legal se a gente trouxesse essa discussão para cá, então... Abrir para todo mundo, vamos abrir para todo participar, mundo, que eu acho que é exato. bacana. E essa troca é o que vai fazendo pensar nas possibilidades. Só complementar uma coisa que a Lilian falou, que quando ela olha, ela fala assim, nossa, eu tenho uma geração de autistas na escola. A gente não consegue ver diferente. E aí o mais chocante é quando você chega na creche e vem uma chuva de laudos de crianças com 2 aninhos, laudadas como autistas, e você vê que a criança não é autista, ela só não é estimulada. A criança foi criada ali na bolha, onde a criança não machuca, não se rala, ela senta no sofá e ela vê vídeo. Então, como é que eu vou interagir com o universo se eu não fui estimulada para interagir? Aí eu vou lá para o médico simplesmente me dá um laudo. Não estou julgando ou falando, porque também não sou formada em medicina, não tenho essa propriedade toda. Mas é assustador você pegar um bebê onde você pergunta como foi o parto, e a mãe, ele já tem laudo de autista, você está só perguntando, você está fazendo a anamnese inicial, e a mãe já está justificando o laudo. Então, assim, a gente tinha que abrir esse olhar e ver o que está acontecendo no maior, porque a criança não sabe brincar com o universo. Com certeza. E até queria fazer a divulgação aqui, aleatória. Eu vou até falar depois um pouquinho sobre um resumo que a Vivi tem publicado no congresso do ano passado, mas a V&V Editora é uma parceira aqui do Movimento dos Docentes, né? E tem uma autora que publicou um livro que é Ciências para Bebês. E eu achei super interessante, até trouxe uma mensagem que ela coloca no texto, no livro dela, que ela fala sobre essa questão de que o bebê ele não é visto como um sujeito que merece ser pesquisado, como um sujeito que merece atenção, né? Então, isso que a Vivi falou sobre a gente respeitar a criança como ela tendo autonomia para entender o universo, entender o que está em volta dela, é algo que essa professora trabalha no livro. Então, ela fala sobre essa questão do porquê que não ensinar ciências para o bebê. Porque ele não vai aprender? Porque ele não tem capacidade? Sendo que é uma coisa que se trabalha na creche, né? Essa questão do reconhecimento em volta dele aprender os sentidos, então o tato, o paladar, todas essas questões são trabalhadas na creche, e com certeza eu estou falando do ponto de vista leigo, que é só o que eu leio e observo, até mesmo da fala da Vivi, e eu acho interessante, estou achando interessantíssima essa discussão que vocês estão trazendo, porque a gente está aqui militando pelos bebês, dizendo que os bebês, eles merecem autonomia, eles merecem direitos. Oi, Rô! Pode abrir o microfone, pode falar, se você quiser, seja bem-vinda. Tá com o microfone desligado. Aí. Olá, boa tarde, eu sou a Rosângela, eu tenho uma alegria imensa, trabalho com a Viviane, faço parte da equipe do berçário, e a gente está se descobrindo cada dia mais, né? Estou apaixonada a trabalhar com os bebês também, é uma descoberta atrás da outra. E dentro do que a diretora falou, a Lilian, né, me chamou muita atenção, porque a gente está vindo assim tudo é autismo, né, gente? E recentemente eu conversando com uma professora, ela disse que tinha ouvido uma palestra de um neuropediatra, em que ele estava falando da geração dos autistas virtuais, né? Então são as crianças que elas têm manifestação do espectro autismo, e eles passam a demonstrar essas manifestações pelo uso abusivo de telas com menos de 2 anos de idade, né? Ou seja, isso a gente vê constantemente no nosso dia a dia, não é só na escola, não, igual a Viviane falou, é em consultório médico, é na igreja, é no mercado. A criança, esse dia, um bebê de 8 meses, enfiou a mão dentro do meu avental e tirou o celular e ficou com o dedinho, né? Então, assim, são manifestações, porque a partir do momento que ela fica ali focada na tela, e tem bastante estudo já sobre isso, né? Alguns neuros já estão classificando como autismo, mas é algo que tem uma reversão, né? E aí tá entrando o nosso papel fundamental nesse momento, né? Como é que a gente vai estar lidando com isso e fazendo com que tenha esse entendimento? Inclusive, nós já tivemos 2 reuniões de pais para falar sobre esse uso abusivo de telas e essa provocação, né?
desse autismo, né? E tem crianças que estão laudadas como autismo, e no dia a dia ali, depois de 3, 4 meses, você fala, meu, ele não é autista, ele não é, ele simplesmente não foi estimulado, ele está sendo estimulado por uma tela. E é bastante interessante, essa professora, ela falava para mim, quando a criança está ali focada na tela, ela apaga do redor. Isso acontece conosco, né? Quem nunca, às vezes, não ficou ali tão ligado num joguinho lá, aquele joguinho das bolinhas, quando surgiu, a gente esquecia do mundo ao nosso redor. Isso é natural. Se acontece conosco, adulto, imagina com um bebê, com uma criança. Então, eu acho esse fórum de discussão bastante interessante. Parabéns a vocês. E eu acho que a gente tem mesmo que levar esse assunto à tona, a gente tem que investir muito para que essas crianças que já foram tão lesadas na pandemia não tenham assim, tantos déficits de desenvolvimento quando chegar ali no letramento, né? Eu falo muito para as mães, a gente não está desenvolvimento para onde? É para daqui 2, 3 anos, quando eles começarem lá a tentar associar, por que juntar o B e o A dá BA? Ela tem que ter essa ligação nos neurônios dela, né? E isso faz toda a diferença agora, no berçário, de 0 a 2 anos. É isso, meninas. E aí, se você tenta falar, né? A Rô já foi minha coordenadora em anos atrás, a gente já se conhece em alguns caminhos, a gente vai se desencontrando e encontrando novamente. Você conversa com a criança, tipo, vamos guardar a chupeta na mochila. A minha turma toda já guarda. Só que até acontecer isso demorava, porque as mães deixavam com chupeta mais tempo. Mas se você chegar numa sala de berçário e falar desenrola, você não precisa falar mais nada. Eles terminam a música e ainda fazem a coreografia. Eu achei engraçado, antes de eu abrir para a Gilda, só queria fazer um comentário em cima do que a Vivi falou, que a minha sobrinha, ela sabe essa música de cor, e ela tem 2 anos, gente. E eu acho isso completamente absurdo, assim, sabe? É incompreensível até para mim, pensando que é até errado a gente querer fazer essa questão da comparação de alunos que foram alfabetizados antes da pandemia e depois da pandemia, mas eu acho que dá um norte para a gente ver o quanto que esse excesso de mídia, esse excesso de informação, esse excesso de, sei lá, de um monte de coisa e a falta de um monte de coisa está refletindo nessas crianças e é interessantíssima a discussão. Gilda, por favor, pode falar, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu não sou professora ainda, eu estou no 3º ano de pedagogia, mas eu sou ADE, que aqui na minha cidade de Marília é auxiliar de desenvolvimento escolar, auxiliar de classe. E eu só queria falar um pouquinho do óbvio, na verdade, né? Porque onde eu trabalho, na creche onde eu trabalho, são crianças de 0 a 3 anos, e como eu sou uma ADE volátil, eu vou em todas as salas, eu percebo assim, uma grande diferença dos bebês, né, que hoje estão com 1 aninho, e das crianças de 2, 3 anos. E se a gente for comparar, como você disse, até injusto, mas só para a gente ter uma noção, as crianças de 1 ano estão mais desenvolvidas do que as crianças de 2 anos que vivenciaram mais a pandemia. As crianças que hoje estão com 1 ano entraram lá em fevereiro na escola com meses, 4, 5 meses, e agora estão com 1 ano e 1 ano e pouquinho. Então, quando a gente percebe assim a questão do relacionamento entre elas mesmas, a linguagem, as brincadeiras, o desenvolvimento mesmo é muito diferente, porque as crianças que agora que estão com 2, 3 anos, agora que estão começando a se desenvolver, já que as de 1 ano que vivenciaram um pouco a pandemia, né, estão bem mais desenvolvidas. E eu falo assim, nossa, que pena, né? A gente só lamenta, mas que bom que isso acabou e que bom que elas estão ali, que bom que elas estão tendo agora a oportunidade de se desenvolver, mesmo que um pouquinho atrasada, mas estão aí. Com certeza. Lilian, você quer falar alguma coisa? Oi, sim. Na verdade, só fica uma pergunta no ar, né? Eu sei que a gente está aqui discutindo tudo isso que é para chegar mesmo, abrir a mente, né, e caminhos para a gente, mas o que fazer, como você disse, a sua sobrinha de 2 anos parece ter um caos dentro dela.
Agora, eu tenho várias turmas, e eu tenho de 2, 3 anos, né, que eu estou citando. Tenho umas salinhas de 20 crianças com caos dentro delas. O que fazer com 20 crianças dentro de uma sala? A professora vem louca em mim perguntar, como que eu faço? Me ajuda aqui. E eu respondo o quê? Eu ando sem respostas para elas, né? Porque elas esperam da gente uma posição, uma resposta, uma luz. E eu ando sem resposta, eu não ando conseguindo ajudar elas. Não consigo. Dar luz, dar um caminho para elas, indicar o que fazer, como fazer. E elas andam desesperadas. Porque tem 20 crianças com caos dentro delas. Tudo parecendo que está tudo doido. Igual eu disse, que corre, que grita, que bate, e que esconde, e que não sabe conversar, e aí a gente fica... Vocês não têm noção, não, gente. Parece, juro por Deus, tá tão assim, tá tão desesperador o cenário, que parece que tá no hospício. Com certeza. Esses dias... Lilian... Oi, desculpa, Lara. Não, só para fazer um comentário que eu achei engraçado que a Lilian falou. Esses dias eu fui para a escola do estágio, e na hora que eu cheguei, as crianças estavam todas sentadinhas, assim, bonitinhas, tava lindo, sabe, de ver uns anjos, gente. Falei, meu Deus, que bonita a educação infantil. Aí chegou no intervalo. Aí foi igual você falou, veio um camãozão e deu um socão na cara do outro. E eu falei, gente, isso aqui é uma selva. Eles são animais, sabe? É um caos generalizado. Fiquei corajosas vocês que atuam nessa área, viu? Assim, a criança ela está começando a se comunicar. Então ela vai se comunicar da maneira que ela consegue. E às vezes o morder, o bater, o chutar é o que ela consegue, né? Então a gente costuma falar o quê para a criança? Não grita! Gritando. Não bate! Tirando o chinelo do pé. Então, como é que a criança vai lidar com essa agressividade se a gente está agressivamente pedindo para ela parar de ser agressiva? E ela tem, por hábito, copiar o comportamento do adulto. Então, se você der uma panela e uma colher para a criança que já viu alguém cozinhando, ela automaticamente vai mexer na panela e vai vir te dar o alimento que ela fez. Eu passo o dia inteiro tomando café da minha turma. Porque eles têm esse hábito, eles já viram, que são a simbólica, eles vão representar o que eles viveram ali no cotidiano. Então, quando a criança começa com essa agressividade toda, a gente tem que descobrir o que tem além, né? Ela está sendo agressiva por quê? É uma criança que ela tem algum transtorno, alguma coisa que a gente precisa ter uma ajuda ali de uma multidisciplinar e conduzir isso de uma outra maneira. Ela é uma criança que ela sofreu violência ou abandono em algum momento. Como é o convívio nessa escola, nessa casa, desculpa, na casa dessa criança. Eu trabalho com os dois extremos, né? Eu tenho uma turma de berçário em Santo André e uma turma de 5º ano em São Bernardo. Então, eu estou ali com o começo e o final. E tem uma criança minha que veio me perguntar sobre escotismo. Eu sou chefe escoteira. E aí eu falei assim, é muito legal e tal, e passei, enfim. Aí ele falou assim, Pro, eu queria muito que você falasse para minha mãe, mas ela chegou brava do serviço e agora ela não escuta ninguém. Falei, então, quando a mamãe estiver calma, você fala que a Pro fala. Passou um tempo e falou, Pro, ela não teve calma nenhum dia, então eu dormi cedo todos os dias para não levar bronca. É um menino querido, ele não tem uma vírgula assim, de comportamento que eu posso falar, olha, preciso repreender isso, não. É aquele criança querida que faz atividade, que colabora, que brinca, que cuida dos amigos, ele é incrível. Só que ele não consegue conversar com a mamãe, que a mamãe chegou nervosa, de algum problema que ela teve. E aí ela teve esse problema, que o adulto tem problema, a criança tem frescura, né? Criança não tem problema, criança só tem frescuras. Então, a mãe teve esse problema, ela teve um dia estressante, foi chato, e talvez esse menino teve, porque na escola foi servido polenta com frango, ele não gosta e passou a tarde toda com fome. E isso foi um problema sério para ele. Ele não vai ter o problema de pagar um boleto ainda, mas ali foi o problema dele. E ele compartilha isso com quem? Se a mãe está super estressada e não pode conversar. E aí chega uma hora que ele vai acumulando tanto e ele estoura. E aí onde ele pode estourar é na escola, que é onde ele ainda se sente acolhido. Eu tenho criança de 10 anos que está se mutilando. Eu tenho criança que perdeu o responsável por Covid e ele fala que perdeu por câncer, porque ele fala que o Covid é feio e as pessoas brigam por política e não por pessoas. A criança tem 10 anos, perdeu o responsável e ele não fala o motivo, porque ele consegue associar aquilo somente a coisas de política nos grupos de família. Então, assim, tá tendo uma distorção e a gente acaba não olhando a criança. E uma coisa que eu percebi que mudou muito o comportamento dos bebês, e aí tem até um outro pro que entrou aqui, o Gabriel, que eu vi ele aparecendo por aqui. A minha turminha do Gabriel, a gente vive fazendo atividade junta.
A turminha dele são os maiores, e eles falam assim, a gente vai lá cuidar dos pros da Provivi, dos bebês da Provivi, e os bebês já saem, vão na porta do Gabriel dar oi. Então, fazer essa relação do maior com o menor, de brincar com outra sala, e brincar junto com a criança. A professora tem que sair daquela figura da pro, e sentar no chão, e rolar no chão. Eu fui trocar o óculos, eu coloquei um óculos de acetato numa armação que eu nem gosto, mas que aguenta os bebês, porque eles tiram isso do meu rosto o tempo todo. Né? Então, assim, o Gabriel falou ali, ó. Esse momento da gente estar ali com a criança, pertencer a este grupo. A minha turma do Fundamental tem um outro grupo que eu acompanho, eu adoro me meter nas coisas, né? E um pessoal do futebol americano, que eu adoro o esporte, não entendo tanto, tá, gente? Eu só gosto do esporte. Que parece ser um esporte agressivo, mas é um dos esportes mais democráticos que existe. Porque todo biotipo cabe no futebol americano. Eles foram fazer uma interação com as minhas crianças do 5º ano. E eles estavam ali, as crianças participando, e eles ficavam fazendo perguntas do tipo, eles são muito famosos? Eles falam português? Eles vão conversar com a gente? Como se fosse algo impossível de ser tocado. Porque eles só veem isso no celular, eles não conseguem ver o que acontece no bairro, na cidade próxima. Então, assim, quando você começa a se conversar e permitir isso, que antes acontecia na família, né? Vamos na praça, vamos na casa da tia brincar com seus primos, vamos não sei o que, a criança extravasava, a criança não tem mais isso. A criança às vezes vai passear no shopping, e às vezes vai passear no shopping, senta para comer, cada adulto tem um celular na mão e a criança tem um tablet. Tem um tablet agora até que tem uns pezinhos lá, é bonitinho, os negócios coloridinhos assim, que elas colocam em pé. Eles estão almoçando junto, mas eles não estão juntos. Era melhor cada um comprar o que quer comer e faz uma videochamada. Talvez eles consigam interagir. Então, está no mesmo ambiente, mas não está junto. Convive na mesma casa, mas não está junto. Falei demais, podem falar aí, por favor, gente. Ô, Vivi, eu queria fazer 2 comentários. Eu queria primeiro trazer o comentário que a Daniela fez aqui, que ela falou assim, em nossa rede temos discutido sobre possibilidades, mas não há uma receita. Apontamos o quanto as crianças necessitam de mediação, e nesse ponto, o recurso humano vem sendo muito necessário. Outra coisa que discutimos é que precisamos acolher as professoras que nos trazem seus anseios e que as expectativas não podem ser tão altas quanto antes. E como já foi dito, a articulação com as famílias é mais que necessária. Eu achei isso muito legal, e eu até convido a Dani a vir compartilhar. A Lara está falando que quer compartilhar com as amigas dela, pode compartilhar, trazer o pessoal aqui. E eu acho que é interessante a gente colocar a família no meio dessa discussão, porque é igual você falou, por vezes a própria educação que a família teve reflete na forma como a criança está sendo educada. E não necessariamente a família reflete sobre essa formação e reflete sobre esses vícios que tem dentro de casa e não imagina que isso está refletindo na criança, às vezes de um ponto de vista negativo. Então, é igual você falou, todo mundo se junta para jantar e todo mundo está com o celular na mão. Mas a criança é a única dali que não pode estar com o celular. Ela é a única que tem que comer sem o celular, sabe? Meu sobrinho, quando ele era mais novo, até por conta dessa questão de ser o primeiro filho e tudo mais, e a minha cunhada ainda estava aprendendo aquela coisa do que era lidar com a frustração dele, porque a criança ela é frustrada, igual você falou. Frustrada por quê? Porque ele não gosta de papinha de leite ninho, ele gosta da papinha de farinha láctea. E tudo bem, né? Então, existia essa certa dificuldade em entender essa frustração dele, e por vezes a gente colocava o celular na frente dele como uma forma de tirar um pouco do foco dele daquela frustração, então do fato dele não estar comendo aquilo que ele queria, para ele poder comer porque era necessário que ele se alimentasse. Só que depois de um tempo, isso começou a ficar, pelo menos assim, para mim, né? Eu comecei a perceber que depois disso, ao longo de 1, 2 anos, nesse vício de toda vez comer com o celular na frente, ele só queria se alimentar se tivesse uma tela. Então, eu comecei a perceber que sem a tela ele comia mais e ele conseguia dizer, eu gosto disso, eu não gosto disso. E sem a tela ele comia o que viesse. Então, até esses dias atrás a gente fez essa experiência com ele, eu tinha feito risoto e ele estava com a tela. E aí ele estava comendo. Aí eu sei que o videozinho parou, a música parou,
E aí eu acho que ele teve 5 minutos de consciência de eu estou aqui. E aí ele virou para mim, ele me chama de Didi, né, que eu sou madrinha dele. Aí ele falou: Didi, Lara, esse arroz tá estranho. Não gostei desse arroz. Aí ele: posso comer outra coisa? E foi muito engraçado, porque já fazia uns 5, 10 minutos que ele já tinha dado umas 3, 4 garfadas. E aí depois ele veio com essa, porque a gravação tinha parado. Então eu achei interessante isso que você falou. Porque é a família também reparar esses pontos na criança, a gente dá autonomia dele de dizer assim: não, eu não quero comer isso, porque eu não gosto. E aí na hora a gente virou, deu risada e falou: não, tudo bem, você pode comer arroz, feijão, outra coisa. E eu achei super engraçado isso que você falou, super interessante, sobre essa questão da tela, né? De que influencia nessa perspectiva que a criança está tendo, essa perspectiva que o bebê está tendo, e na falta de perspectiva que, no caso, eu estava tendo na hora que, por falha, acabei deixando ele continuar comendo ali, sabendo que era errado, comendo com o celular na mão. É mostrar o que eles comem. Tem até uma... É que eu não vou lembrar a sigla agora, mas tem um outro movimento de alimentação agora, onde dão os alimentos mais inteiros. Então, cozinha... Rô, se você lembrar, me ajuda. É uma sigla, são 3 letrinhas. BLW, alguma coisa assim, que eles vão ter o alimento inteiro. Então, ele tem ali a arvorezinha do brócolis, o pedacinho da espiga de milho, onde ele ganha esse alimento inteiro. Ó, BLW. Obrigada, Elizabeth. Ele segura isso e você nomeia o que ele está comendo, e ele vai ter a experimentação e ele vai entender o que come. Então, a criança sabe o que come, né? Eu já sou avó, isso foi feito com meu neto por 1, 2 meses, e depois papai e mamãe ligou o celular e aí a gente, né, deu uma bagunçadinha. Mas hoje ele come de tudo. Então, assim, ele sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Óbvio que quando ele vem para minha casa, ele negocia sempre batata frita e pizza, né? Ele não vem para cá sempre, a gente vê ele a cada 15 dias. E ele negocia. Mas e se eu falar: ó, primeiro vai comer a frutinha, aí ele vai falar qual a fruta ele quer, ele sabe a fruta que ele gosta, ele aprendeu a ver este alimento, né? Então aí a gente teve aquela conversa de falar: ó, hora de comer, ninguém no celular, ninguém na mídia, para que todo mundo preste atenção no que está comendo, no que está acontecendo. A vida é tão corrida, é tão atropelada, se você não parar ali 1 hora para comer e todo mundo junto, a vida vai passar um dia atrás do outro e você não vai se ver. E você não vai comer. Que nem, se pegar a Rô, que também é mãe há mais tempo como eu. Que roupa teu filho foi para a escola? Há 10 anos atrás, a gente saberia responder. Se hoje me pergunto, que roupa você tá? E eu tô com blusa de frio fechada, às vezes eu preciso abrir a minha blusa para ver qual é a estampa da minha camiseta. Eu me vesti, me troquei, saí para trabalhar, e às vezes eu não lembro a cor ou a estampa. Eu uso muito camiseta de super-herói, às vezes eu não lembro qual é o herói que tá, e as crianças perguntam com que herói eu fui para a escola. Então, assim, a gente está nessa demanda. Então, tem hora que a gente tem que pôr o pezinho no freio e falar: peraí, a criança está gritando ali, ela está acontecendo uma coisa, né? Antes tinha aquela coisa da cultura da avó: ah, tá chorando, é cólica, dá chá, ah, faz isso. Então, sempre tinha aquela troca ali das mães mais experientes falando com as outras. Isso foi se perdendo. Em partes, é até um alívio, porque tem hora que é tão cansativo tantos conselhos, mas se perdeu de tal maneira que a criança não tem nem a referência do a avó estraga, a mãe educa, sabe? Tipo, virou, tanto faz, a criança é meio de todo mundo. Tem uma amiga minha, uma angolana, e ela estava me explicando como é aquilo que você fala da educação, que tem uma frase, né, que fala que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. E ela estava me explicando isso, ela veio de lá, ela é uma angolana e ela viveu isso da aldeia inteira, criar uma criança. Então a mãe dela saía para trabalhar e ela estava em casa, com os irmãos e tal, e passava mal. A vizinha levava para o médico e já avisava para a mãe, e o médico não esperava o responsável chegar, já cuidava daquela criança. E num outro dia, a mãe dela estava cuidando do amigo e ajudavam as vizinhas nos deveres de casa, e todo mundo envolto em olhar aquela criança. Eles valorizam tanto a criança, a cultura africana valoriza tanto esse olhar para a criança. Então, é diferente o cuidado. A criança lá, ela é a protagonista, porque é o futuro. Quando aqui, né, nós falamos: ah, essa geração é o futuro do país. O que a gente está dando de escuta para esse futuro? Ele é o futuro, ok. Óbvio, ele vai estar adulto daqui a um tempo, ele vai ser o adulto daqui a um tempo.
mas o que a gente está dando de real importância, né? A gente não ensina mais o respeito aos mais velhos, algumas coisas que eram tão básicas, né? Ensina a respeitar o reizinho ou a princesinha, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser atendida imediatamente. Então tem crianças que às vezes, como a Lilian colocou dessa agressividade, ela vai dar um chute na canela do adulto que falou um não para ela. Porque ela aprendeu a se respeitar e a respeitar a vontade dela. Mas não ensinaram ela a respeitar essa sociedade toda, essa comunidade toda que está em volta. Né? Foram perdendo coisinhas ali básicas. Né? Quando você tem... E o momento da alimentação, do falar, coisas do tipo, não mastiga de boca aberta. Põe um pouco menos na sua boca. Né? Do ensinar mesmo ali a coisa do social, do conviver. Vocês já devem ter ido em praça de alimentação do shopping que vocês veem um adolescente comer um lanche em 2 minutos. 3 mordidas, eles comeram um lanche desse tamanho. Às vezes eles nem sabem o que eles comeram, eles engoliram aquilo. Ninguém mostrou que ele pode pegar os pedaços menores, que ele pode conversar enquanto ele está comendo. Ele só comeu, ele só engoliu. Né? Então a gente fica perdido em como a gente vai pôr limite ou como a gente vai fazer os combinados, sendo que esses combinados também não aconteceram antes. Então, assim, alguém aqui falou de fazer essa conversa com os pais, com as famílias, e chamar para... Às vezes a gente até chama, mas as famílias nem sempre querem participar. O ano passado teve uma fala de um responsável que ele falou assim, olha, não adianta me ligar se tiver febre. Vocês já ficaram em casa a pandemia inteira, agora vocês vão cuidar do meu filho. Já teve criança que a família veio buscar, criança com 39 de febre. Ué, mas vocês não deram remédio nem levaram no posto? Não, a gente não levou a tua criança no posto. Essa é a tua função, né? Passei por isso na escola. A mãe ficou brava demais, porque a obrigação era da gente levar. Eles terceirizam tudo. Não é. Tá desse jeito. Aquela coisa que a gente tem até uma brincadeira que fala, mande seus filhos para a escola com caderno, lápis apontado, borracha e educado. É uma brincadeira até grosseira de se fazer, mas é mais ou menos isso. A criança não vem educada, ela não vem sabendo a hierarquia familiar, o mínimo. Não que tenha que ser aquela coisa de mandar, não é, mas essa, sabe, esse meio campo que perdeu. Você falou com o microfone fechado, Lilian. Sim, na verdade, é o ritmo normal da vida. Né? É o tradicional, que tem pai, que tem mãe, que tem irmão, que tem a sequência lógica, a ordem lógica da vida, né? De quem manda, quem obedece, os limites. Eles não se perderam. Como você disse, todo mundo é dono. Os filhos hoje estão sem pai, sem mãe. E aí, quando você vem com uma fala que nem da Tachana, que ela fala sobre essa educação entre que todo mundo está ali envolvido na educação das crianças, dando ouvido para essa criança, mas ensinando as regras, né? É uma cultura muito diferente da nossa, porque lá eles têm dote, eles têm outras situações que nós não temos. Mas desse respeito à infância, onde eu escuto o que a criança quer, mas ela vai ensinar a respeitar o caminho das coisas, né? Eu não posso... A Lara falou que vai sair um pouquinho, tudo bem, Lara, fico te esperando, mas não me abandona para sempre. Não, eu vou voltar, gente, porque a gente está tendo tantos minicursos e palestras ao mesmo tempo, que os minicursos eles ainda vão levar um restante da tarde, tá? E aí agora a gente vai ter umas duas, 3 palestras ao vivo, e aí a gente tá numa correria que tá sem técnico, então eu preciso subir lá rapidinho, tá? Lara, só para te falar, se por acaso você não conseguir voltar e você quiser passar os slides para a Gabi, para ela apresentar, porque a gente também não vai Eu ficar vou passar muito para tempo. ela, tá? Vou Porque passar daí para ela. depois só para apresentar as fofuras que eu te mandei. Ah, não, eu já mandei para ela, já a Gabi vai começar, ela vai transmitir. Então você fica tranquila, eu e a Gabi a gente termina. Então tá bom. Boa gente, sorte obrigada, lá, viu? Mas qualquer coisa eu volto para cá. E aí, assim, a gente não consegue comer um bolo se a gente não misturar a farinha, o ovo, o leite, colocar para assar. A criança não sabe. Leva para cozinhar junto. Mostra essa pequena coisa ali, que é mágico, que é importante. Vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Uma lembrança de infância. Podem colocar no chat, abrir o microfone, mas que envolva isso, família e uma lembrança de infância. Bolinho de chuva. A mãe fritando, todo mundo em volta do fogão, olhando que bichinho que ia ser formado.
Tinha vaquinha, galinha, cachorrinho, cavalinho. Ó, leite com Nescau, balanço. Ó, de balanço a Rô pode até falar comigo. A gente teve uma experiência meio complicada. Teve gente enrolando o balanço e não deixando a criança brincar. Em vez de ensinar a brincar, né, Rô? Vamos Nossa, tirar porque é mais fácil lidar. eu sou apaixonada por balança, que eu tive uma infância com uma balança embaixo da mangueira, né? Tinha da mangueira e da goiabeira até a gente aprender a cair, a gente ficava embaixo da goiabeira. Depois, quando crescia um pouco, ia no balanço da mangueira, né? Então, eu sou apaixonada. Ó, bolo de E eu acho que fubá. esse movimento de parque, de liberdade, eu sou uma que, e a Viviane também, eu levo os bebês no parque. Eu levo Brincar os bebês junto. engatinhando. Eu tenho foto deles assim, descobrindo a areia, olhando, assim, que é encantador, né? Então, eu fico imaginando que é isso que a Vivi falou, são marcas que a gente está tentando deixar nessas crianças, né? Ó, E quando a brincar gente na mostra poça para da chuva, raspar a massa também, do bolo, casa da avó. sim, É com bem isso, hein, certeza, Rô? Os balanços e essa brincadeira. E a com gente não certeza. constrói, às vezes, isso com os filhos e com os netos, né? A gente deixa o celular fazer esse momento. A gente deixa que, né, simplesmente aconteça sem interagir. Eu vou mostrar só mais um pouquinho, a gente está quase terminando, eu prometo que eu não vou segurar vocês muito tempo aqui, apesar de eu estar adorando falar e todas as trocas, e eu estou olhando o chat, que eu vou pedir depois até para me imprimirem, porque tem muita coisa bacana que vocês falaram. Uma coisa que eu levei para as minhas crianças brincarem, a Daniela colocou que meus pais sempre me levavam para brincar nas pracinhas. Isso é bem legal. Infelizmente, algumas pracinhas não permite, porque fica muita bagunça, né? Mas isso é tão legal, praça para brincar. Rabanete, eu detesto e era obrigada a comer. E Guaraná de 600 ml da casa da avó, que era dividido por 6 pessoas ou mais. E só no final de semana tinha refrigerante, né? Passeio de domingo, casa de tios e avós. Coisas tão simples, né? E a gente está falando aqui num grupo de pessoas que tem de 20 a mais de 40. Então a gente tem essas lembranças. Então a gente tem que voltar lá atrás e é até uma conversa legal para fazer com um grupo de professores, né? Essa dinâmica do que você lembra e o que você está construindo com a sua criança. Porque a gente não vai lembrar de todas as crianças que passaram por nós, mas eles vão lembrar daquela pro que brincou na areia, aquela pro que rolou no chão. De algum modo a gente está marcando ali um pouquinho, né? E a gente vai construindo junto. Eu levei coisas do tipo pedras, conchinhas, e aí vieram me questionar, eles vão pôr na boca. Eu falei, eu acho que não, se a gente orientar e estiver atento. Eu tive um bebê só que pôs na boca e falou que era caca. Ele tentou pôr na boca, ele lambeu, mas ele achou caca, não gostou. Eles não têm contato com a pedra, com a areia, com a terra, com a lama, com essas coisas que despertam essa sensação do pegar. As crianças têm medo de tirar a meia, às vezes para pisar no chão. E é tão importante essa pisada inteira, o sentir, o equilíbrio da criança é trabalhado quando ele está ali descalço, sentindo os tipos de solo. E a gente às vezes esquece e deixa de tênis o tempo todo. Eu vou pedir para a Gabi passar agora. As fotos não estão em ordem, mas assim, tem misturado ali do que as crianças brincando sozinha, brincando mais junto, de algumas interações da creche. E depois a gente volta a conversar. Mas assim, pode ir falando junto com as fotos, que a gente pode ir trocando informação. Você consegue colocar, Gabi? Vi, eu tô aqui pedindo pra lá, ela tá ainda num delayzinho aqui pra me mandar, tá bom? Aí eu vou pedir pra aguardar um pouquinho. A hora que Eu tiver, ainda sem tô sem. problema. Tá bom. E a gente começou a tirar, por exemplo, tirar o sapato e ir para o parque sem sapato. Eu tive criança que sentou, chorou e não tirou e preferiu não ir para o parque do que tirar. Ela não foi impedida de ir, mas ela travou e não quis. E teve criança que tirou e depois não queria mais colocar o sapato. Eles ficam olhando os dedinhos, coisa que a gente via muito com bebê ali de 7 meses, até um pouquinho menos, que é pegar o pé, levar para a boca. Eles começaram a fazer isso tardiamente, com mais de 1 ano e meio, né? Porque tá ali com aquele sapatinho da moda, os mini adultos que a gente falava lá nos anos 30, que as pessoas vestiam as crianças, a diferença era calça curta e calça comprida, mas as crianças eram mini adultos.
né? Então o menininho era vestido como um homenzinho, a menininha também, tinha muito essa coisa determinada. Isso foi se perdendo e de repente voltou essa adultização da criança. Então tem criança que vai para a creche com um short de cetim, e isso foi um desespero que ela quase decolou do escorregador, porque aquilo dá uma velocidade absurda no escorregador, e com um monte de paetê, e a criança está linda para uma festa, mas ela não está linda para ser criança. E aí, se você põe numa atividade onde vai sujar a roupa, vem aquele bilhete da mãe desse tamanho, falando que você estragou a roupa da criança. E aí você fala, então, vamos ter uma conversa lá no comecinho do ano, faz uma reuniãozinha falando, olha, mandem com roupa que possa sujar, que possa rolar, que possa brincar, roupa de brincar. Tem uma mãe que ela até falou comigo, ela falou assim, Pro, mas eu tenho vergonha, eu gosto de mandar ele super arrumadinho. E eu falei para ela, você pode mandar ele arrumadinho, com uma roupa que ele possa ser criança. Não manda ele com essas camisas de botão até aqui em cima, e tudo é desconfortável. A criança não consegue brincar porque ela não consegue nem se mexer dentro daquela roupa, né? Então, é um movimento muito grande ali da criança, e eu vou me apaixonando cada vez mais. Quanto mais eu descubro, mais eu me encanto e aprendo. Você conseguiu, Gabi? Ela ainda... Sim, consegui. Vou projetar aqui. E vocês podem ir falando se tiverem dúvida, ou se quiserem compartilhar as experiências, super agradeço. Sandra, você tá linda no meio da minha tela, mas você podia abrir a câmera e falar com a gente, né? A Sandra fez todo o trajeto comigo da educação fundamental para a creche e se assustou junto comigo quando a gente se deparou com vários bebês. Pode ir passando, tem algumas imagens. Aqui. Todos conseguem ver? Tô vendo a sua tela. Eita, acho que caiu aqui. Deixa eu tentar de novo. Agora sim. Deixa eu colocar em modo apresentação. Foi? Foi. Então, assim, são as atividades que a gente tem ali com materiais diversos, tanto os brinquedos estruturados como os de ampla exploração. Não é mais brinquedo não estruturado, mudou o nome, mas eu não lembro agora o nome certinho. Porque ele, de qualquer maneira, tem uma estrutura, seja de plástico ou de papelão, ele tem uma estrutura, né? Então, ele tem ali amplas possibilidades. Pode ir mudando. Essa atividade que está mostrando agora foi a maisena, com um suco colorido, para eles experimentarem. Então, assim, a gente deu pincel, eles iam pintando, e eles começaram a sentir, a cheirar. Depois eles começaram a rir, passar nos amigos e... Obrigada, Janaína. Material de largo alcance. Obrigada. Vi, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma sobrinha também, ela tem agora 3 anos, mas ela, quando tinha 2, ela tinha muito estranheza quando sujava as mãos. E aí eu fiz algumas atividades com ela, mas ela estranhava muito as mãos. Acho que a ideia de sujar as mãos, os pés, não é legal. Tinha essa estranheza com eles também? Muito, muito. Eu tenho aquela criança que tudo que ela pega, ela põe na boca. E eu tenho criança que fica agachada comendo capim. Porque eles acham muito diferente. E tem aquela criança que chora se você encostar alguma coisa no dedinho. E aí, quando você vai mostrando que a sua mão pode ir lá sujar e você limpa, ela começa a querer experimentar. Tem crianças que vão até a fase adulta e ela realmente não vai gostar daquela sensação ali. Mas eles têm crianças que não gostam de se sujar, que não gostam de experimentar, fica andando com a mãozinha assim porque tá suja até alguém limpar, mas acontece. Tinha alguns bebês que acontecia. Tem uns que já passavam a mão, ia no rosto e já fazia a festa. Esse daí é a comemoração dos aniversários. A gente faz uma festa fake ali, né, para eles comemorarem os aniversariantes do mês. Então eles têm um bolinho de mentira, mas eles cantam parabéns e eles vão para a festa. Vocês conseguem ver que tem sempre um adulto por perto interagindo.
Essa primeira foto era uma foto que eles ainda estavam naquela fase do não brincar junto. E aí eu falei, vamos fazer ginástica? E fiquei de pé. E eles começaram a fazer os movimentos e eu comecei a imitar os movimentos deles. Eles acharam engraçado. Então eram dois, dali a pouco estavam todos ali em volta e interagindo, cada um no seu exercício diferente, né? Mas todo mundo junto e fazendo alguma coisa que lembrasse o movimento. Então a gente vai aprendendo com eles. Então vou brincar junto. Brincar junto é muito importante nessa faixa etária. Pode ir mudando conforme você for passando. São todas as atividades para vocês verem mais ou menos o que eles exploram, o que... Olha os materiais das conchinhas que eu falei, tinta. Esse da ginástica eu quase sempre termino no chão com eles todos em cima de mim. E eles são crianças até quantos anos que você fica com eles? Na minha turma está 2 anos e meio. 2 anos e meio. A minha turma, da Rô, do Gabriel, que está por aqui também um pouco maior, da Ju também, acho que é o inicial. É que tem uma galera que trabalha lá, mas a gente vai ali dos bebês de 4 meses até 3 anos e pouquinho. Você vê que tem atividades que dá para ver que eles já estão todos juntos e outras que eles ainda estão separados. A primeira foto ali, a criança está comendo e ele achou muito engraçado que ele tinha uma laranja na mão dele. O cabelo ficou bem interessante depois dessa laranja, mas o dia do caqui foi o mais sensacional. Eles tinham topetes, porque eles iam passando a mão e o caqui escorregava, eles acharam engraçado, então eles fizeram penteados bem bacanas. Assim. Esse é aquele cenário que eu falei da floresta, deles brincarem, interagirem ali com os outros animais. Aqui são cabaninhas? Na verdade, são os tecidos presos na sala, fica como se fosse um circuito, um labirinto para eles passarem. Então, eles passam por cima, por baixo, colocam brinquedos. Legal. Esse é um diário que a gente faz na sala, então eles levam para casa para relatar o momento em família. E aí, quando eles chegam na creche, eles vêm contar. Então, eles ficam ali do lado explicando, e eles apontam os desenhos e eles falam o que comeram, onde foram, porque as famílias realmente estão fazendo junto com os bebês. Esse diário é bem bacana, dá para fazer com qualquer faixa etária. Quando são os maiores, eles podem começar a escrever sozinhos, mas eles vão registrar o que aconteceu no final de semana deles. Então, pode ser um desenho, uma colagem, foto. Dá para trabalhar isso, mostra bem esse convívio. Tem famílias que levam e devolvem em branco, e tem aquela família que senta e faz com a criança, e a criança fica toda feliz em contar. E eles ficam toda hora mostrando a sacola e perguntando se já é hora de mostrar o que eles fizeram. Essa primeira foto ali, eles estão com a turma dos maiores. Os maiores estavam ensinando eles a brincar de massinha. E era engraçado que tinha alguns que falavam assim, não come, porque os bebês iam pôr na boca, os maiorzinhos pediam para não comer. Eles já tinham esse cuidado ali, que é a turma que eu falei do professor Gabriel, que está aqui. Uhum. Ó, os tecidos novamente ali amarrados. Acho que é a última, né? Bom, era isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês, né? Mostrar o que eu já aprendi aí nesse trajeto com a educação e o quanto eu aprendo com todo mundo que está disposto a trocar. É muito bacana quando a gente tem colegas que ajudam o trabalho a fluir, né? E o que é trabalhado em sala acaba quebrando os muros da creche, né? E acho que a gente pode sempre somar forças. Agradecer a todo mundo que está aqui, parabenizar pelo nosso dia, o dia de refletir muito sobre tudo que a gente vivencia, né? Parabenizar o pessoal do congresso que está lindo. Como eu falei ontem, a última vez que eu vi, tinha 27 mil inscritos num congresso internacional num final de semana. E só vem aumentando, né? De 2020 para cá, cada vez maior. Então, assim, agradecer. Ainda tem muita coisa acontecendo, vai ter a live daqui a pouco de encerramento. Acompanhem as redes Movimentos Docentes. É um grupo que me encanta sempre, todas as trocas que fazemos. E vocês podem se inscrever no site lá do Congresso, tem o link. A Gabi até mandou aqui o link de inscrição.
tem o certificado do congresso, e para o minicurso, vocês têm que mandar o e-mail solicitando. Se vocês quiserem colocar os e-mails de vocês aqui no chat, depois eles puxam a listagem, eles podem mandar o certificado do minicurso, que seriam 2 certificados, o do congresso e do minicurso, que é a parte. A gente não deveria ficar tão desesperado só pelo certificado, mas nesse movimento que a gente tem de mudança de escola, tudo, a gente acaba também precisando, não só da troca dos conhecimentos, mas da certificação do que a gente faz. O que também é bacana mostrar que a gente não para de estudar e de procurar informação, né? E eu queria até também fazer aqui um overview de tudo o que rolou, né? Quando a gente traz as dores, então a gente divide tudo que aconteceu na pandemia, todos os problemas, e depois a gente traz ações, né, efetivas que a Vivi mostrou aí, então ações concretas que ajudam nesse desenvolvimento desses pequenos. Então é legal trazer o problema, mas também não ficar também preso somente a ele, entender que existe aí uma luta, né, um poder de transformação, e parabéns, Vivi, pelo seu trabalho, de todos os professores que estão aqui também, parabenizando também o Dia dos Professores, né, aproveitando esse gancho, muito, muito lindo e legal o trabalho de vocês. E a Gabriela não é da área da educação, mas ela está falando ali com tanta doçura que não sei não, eu acho que o caminho é design, não é... Eu sou graduanda de Publicidade e Propaganda, eu trabalho na área da comunicação, isso. Ela vai desenvolver ainda alguma coisa para divulgar livros, capítulos e coisas assim, pensando na educação, que o olhar já mudou, né, Gabi? Sim, com certeza. O pessoal está pedindo o link do congresso. Você consegue mandar, Gabi? Eu tenho sim. Vou mandar aqui para vocês. E o congresso continua rolando, tudo que teve de palestra continua lá salvo. A gente pode voltar, pegar esse material e compartilhar. Para quem está na parte de gestão das escolas, tem muito material que dá para ser usado numa RPS, HTPC, ou num encontro, ou numa RP. Tem material que dá para discutir muita coisa. Tem gente muito bacana que fala da educação com muita propriedade, com muita coisa para melhorar. Ontem a gente teve um mini curso sobre adaptação de atividades. E era um mini curso para durar 1 hora, a gente ficou 2 horas, e a gente vê o quanto a gente ainda é carente dessa troca, né? Que nem a Lilian coloca aqui, o ser ouvida. É bem isso, a gente precisa ser ouvida. Porque às vezes a gente só fala, a gente não é ouvida, e a gente não consegue trocar. Isso é mágico. Sheila, fala com a gente, você é nutricionista. Estou no caminho certo do que eu falo da alimentação? Abre o microfone. Oi, Vivi, tudo bem? Desculpa que eu estava amamentando bem na hora. Eu não consegui. Não, mas está correto. A minha briga, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Trabalhei no departamento de merenda escolar durante 7 anos. E hoje eu estou no sindicato. Mas a minha briga era essa, o papel social do alimento e como educativo. Eu acho que ele sai da questão fisiológica, né? É importante, claro. Mas tem o papel de formar hábitos, de formar o cidadão e conhecer, né? O sistema BLW, por exemplo, é algo que tem que ser colocado dentro de sala de aula mesmo. Porque a criança vai conhecer o formato, ela vai conhecer o alimento. A gente fala tanto de autonomia. Seu microfone está falhando, você está sumindo. Oi, eu estou dizendo assim, a gente briga tanto por a questão da autonomia, por que a alimentação não pode fazer parte desse processo? Ela tem que fazer parte. Até porque ela vai levar para o resto da vida dela. Então, se ela aprende que o alimento ele tem esse poder, né? Claro, de novo, ele é fisiológico, mas ele é muito mais social. Ele é fundamental. Então, parabéns, vocês estão no caminho certo. Fiquei muito feliz de ver. Né? Adorei o cabelo das crianças com caqui. E é isso. A escola tem esse papel fundamental. A gente briga por uma alimentação escolar por conta dessa questão, né? Não é, de novo, só um alimento. Ela tem um papel muito maior. E vocês, professores, são fundamentais nesse processo. Porque a nutricionista da escola, ela passa muitas vezes, vê se o cardápio está correto e vai embora. Agora, quem está ali no dia a dia, quem estimula, quem está desenvolvendo com a criança, é muito mais a escola que até os pais. Né? Como vocês diziam no início, a questão da chupeta eletrônica, às vezes a mãe prefere dar uma comida já pronta,
porque dá trabalho mesmo ensinar a comer, né? E ensinar a comer com esse sentido. Então é fundamental saber que a escola faz isso e que vocês trouxeram essa temática aqui no Congresso. Parabéns, Vivi. Parabéns a todos envolvidos. Gratidão. Muito orgulho de estar participando desse processo. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Da minha parte, apresentei um pouquinho do que foi a minha vivência, espero ter ajudado um pouquinho, ter despertado possibilidades de conversa. Eu vou colocar meu e-mail aqui, e aí se vocês quiserem conversar um pouquinho e eu puder ajudar, fiquem à vontade. Se eu demorar para responder, vocês podem me cobrar, porque às vezes eu sou péssima na comunicação, né? Só um minuto. Viviane, Oi. é muito rico quando a gente fala da alimentação. Para você ter ideia, só vou citar esse exemplo que eu achei muito importante. Quando a nutricionista falou aí, a gente participa também lá na escola de um projeto que chama Proteja, que realmente trabalha essa questão alimentar, né? Um projeto do governo. E eu tive que chamar uma mãe na escola e pedir para ela que a filha dela fica na creche e à tarde fica integral. E essa criança estava desmaiando na escola, porque ela não queria comer. Uma criança de 2 anos de idade. E ela não queria comer. E aí eu tive que chamar a mãe e falar para ela, falar, olha, você vai ter que ensinar a criança a comer em casa para ela poder ficar na escola. Eu sei que você trabalha, mas sem comer a criança não tem como ficar aqui. Porque ela não aceita, a gente vai pôr comida na boca dela, ela vomita e ela nega, ela não aceita hora nenhuma comer nada. Aí a mãe foi e falou, não, mas em casa ela come. Eu falei assim, olha, então se em casa ela come, realmente o problema é mais sério ainda. Então é aqui na escola. Então a gente vai ter que realmente, a senhora vai ter que ensinar ela que ela tem que comer na escola. Eu tentei espremer essa mãe, porque algo de errado estava em casa. Aí eu fui descobrir, no final da história, a mãe dava só skinny para a criança, ela não comia mesmo. Era o único alimento da criança. Aí ela passou a mandar o skinny para a escola. Eu falei, não, a criança não pode comer esse tipo de alimento. Ela tem que comer fruta, ela tem que comer arroz, ela tem que comer feijão, ela tem que comer carne. Ela fica o dia todo na escola. Aí, por fim, tanto que eu exprimi a mãe e falei que a criança ia perder a vaga. Na escola. Aí a mãe foi, se sentiu exprimida, né, para poder, obrigada a ensinar a filha a comer, foi onde a criança começou a comer. Mesmo assim, hoje, ela só aceita, até então, batata. Cozinha batata e dá batata para a criança. O único alimento que ela está aceitando na escola, por enquanto. Para você ter ideia. E qual a idade das crianças? 2 anos de idade. Aí... Chega a ser um crime, né? Ouvir uma coisa dessa. Chega a ser um crime. E você chama. Aí eu chamei e falei, não, ela não tá comendo. Aí um dia a avó foi buscar. E a avó, minha filha, entrega tudo, né? Quando você quer ouvir, você chama a avó que ela conta tudo. Ela já chegou na escola com um pacotinho de skinny, porque a menininha tá com muita fome. Aí eu falei, mas a gente dá, ela só quer comer isso. Aí eu chamei a mãe de novo. Sim, ela vem aos poucos aceitando a comida, mas pelo que eu entendi, a mãe trabalha o dia todo, chega cansada em casa. É mais fácil ela oferecer, a criança almoça na escola e janta na escola, porque ela sai 5 horas da tarde, já jantou, já comeu a segunda refeição na parte da tarde. A mãe acha muito mais fácil em casa oferecer só skinny, qualquer bobeirinha para a criança e põe ela dormir. No outro dia ela vai levantar às 6 horas da manhã, então ela fica muito pouco tempo com essa criança e não oferece nada de comer em casa para a criança. E aí a gente vinha tendo essa dificuldade. Aí quando a criança vai ficar com a mãe, que é final de semana, e feriado, igual agora, depois de semana de saco cheio, nossa, não tem noção não como é que chegam essas crianças. Aí a criança chega lá com todos os vícios de estar com a família, não quer comer mais nada. E elas, literalmente, Viviane, passam mal, desmaiam, porque se negam a comer. É como se fosse uma greve de fome, porém é uma coisa inconsciente, porque é um bebê, né? A Simone está falando aqui da seletividade alimentar, que ela tem um filho com autismo e é importante investigar. E a Sheila, acho que foi a Sheila, falou que subiu, ela colocou aquela. Eu pedi até o link, mas não sei se ela tem. É um projeto bem bacana de educação além do prato. De repente é alguma coisa que pode te ajudar. Eu entendo dessa seletividade alimentar, mas às vezes a falta de estímulo também contribui muito, né, para essa parte. Eu tenho 2 filhos já adultos, né, e os 2 foram estimulados a comer do mesmo jeito. O Guilherme, eu falo que ele come até tijolo se você jogar um molhinho em cima. A Bia já é mais seletiva, ela já gosta mais, ela não gosta muito de carne, desde muito pequena, ela não chega a ser vegana, mas ela é vegetariana e só quando o médico dá bronca, ela vai ali num pouquinho de frango. Mas ela tem essa coisa da alimentação, mas sempre foram estimulados a experimentar tudo e escolher o que gostam ou o que não gostam, né? E a gente vai vendo
A Sheila mandou o link, gente. Se vocês quiserem clicar aí para salvar depois. A Gabi mandou o do Congresso para vocês se inscreverem. E a Sheila mandou também o do YouTube. Obrigada, Sheila. Obrigada, Gabi. A Elizabeth falou, penso que é tudo que a indústria quer também, que as famílias não estimulem as crianças a comer comida de verdade. Sim, porque o industrializado ganha mais mercado, né? Criança comer nuggets, eles gostam mais do que um filé de frango frito. Ou grelhado, né? Frito não, que daí é óleo demais, né? Mas um frango grelhado. O nuggets é melhor do que o filé grelhado. Vamos terminando, vou liberar vocês. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. E compartilhem mais as informações e entrem lá na rede do Movimentos Docentes. Tem atividades que acontecem ao longo das semanas e o ano todo, não é só o Congresso. O Congresso é ali o nosso grande momento, mas tem programações numa terça-feira, acho que na quinta, e tem várias coisas, eles sempre estão divulgando por ali. Ai, muito obrigada, tenham uma ótima semana, um lindo Dia dos Professores para todo mundo. E Gabi, faz aquela divulgação bacana quando você entrar na área ali para divulgar coisa de pro que a gente merece, viu? Pode deixar, com certeza, merece muito. Um abraço, pessoal, muito obrigada, viu? Se você quiser já parar a gravação, acho que já pode. Tá bom, vou parar agora.